Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Me Explica. Para quem não me conhece, eu sou o Diogo Rodrigues. Eu sou jornalista, fundador, editor, repórter, estagiário, enfim, eu faço tudo aqui no Me Explica. Hoje nós vamos fazer uma live sobre as vacinas, né? A vacina, são várias na verdade, mas a ideia é falar sobre as vacinas contra a Covid-19, porque esse é um assunto, né, sobre o qual a gente está falando bastante agora. É, é um assunto enfim, vários países começaram a vacinação, né, contra a Covid-19. O Brasil parece que está em vias de começar e eu achei importante chamar gente bacana, né, gente que entende, cientistas, para falar sobre isso. Por isso que eu convidei o pessoal do União Pro Vacina, que vai estar representado hoje aqui pela Isabela Gonzaga, ia falar Camargo, Isabela Gonzaga, que vai entrar já já, estou aqui com eles aqui, vou enviar para a gente começar a conversar. E a ideia desse papo hoje é a gente explicar as principais dúvidas de vocês, falar sobre os principais assuntos, enfim. E, bom, aqui está ela. Boa noite, Isabela. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui representando a União Pro Vacina. Obrigado você. Isabela, se você puder só se apresentar rapidamente e também falar um pouquinho da União Pro Vacina, só para o pessoal entender por que eu chamei vocês, né? Por que eu quero uma expertise científica para falar aqui no Me Explica hoje? Claro, a União Pro Vacina, ela é uma iniciativa que nasceu no Instituto de Estudos Avançados da USP do Polo de Ribeirão Preto. É, Ela tem como principal objetivo reunir forças de diferentes frentes da pesquisa, de serviços mesmo ao cidadão, órgãos públicos, que todos se unam na intenção de desmistificar algumas desinformações sobre vacinas e incentivar as pessoas a se vacinarem, né? Não apenas para a Covid, mas todos os outros tipos de vacina, já que a gente tem visto aí uma queda na adesão da vacinação nos últimos anos. Então, essa é o principal assim, objetivo da União Pro Vacina. Eu comecei a fazer parte alguns meses atrás. Eu faço parte de um grupo, né? Eu idealizei um grupo de divulgação científica chamado Pretty Much Science. É, Atualmente eu estou fazendo meu pós-doutorado aqui no Canadá, eu sou biomédica, fiz meu mestrado e meu doutorado em oncologia, não foi na área de infectologia ou de imuno, Uhum. mas comecei a tentar me inserir aí na divulgação científica logo no início do ano, por conta justamente da quantidade de desinformação que estava sendo veiculada sobre a pandemia, e mesmo não sendo da área, eu reuni forças com pessoas tanto que são da área, né, que entendem mais de vírus, quanto outros divulgadores científicos. A gente começou a se reunir, foi através dessas colaborações que eu cheguei na União Pro Vacina e, bom, tô aqui hoje. Muito legal. Bom, eu agradeço a você, agradeço a União Pro Vacina aí por topar participar. Esse é um momento muito importante, né, que a gente está vivendo, né, Com na certeza. história, acho que da humanidade, né, e aí eu quis colocar, me explica a serviço dessa divulgação científica, porque é importante que as pessoas entendam, né, os fatos, a ciência sobre as vacinas e não acreditem em coisas que estão sendo espalhadas, enfim, por desinformação, ou simplesmente porque tem pessoas mal intencionadas querendo prejudicar esse processo. Então Com vamos lá, certeza. vamos começar. Eu queria te perguntar primeiro, Isabel, como é que a gente está vendo muitas pessoas falando sobre vacina, muitas pessoas com dúvidas. Eu queria que você explicasse assim primeiro para mim como é que funciona uma vacina, assim, de uma maneira geral, uma maneira simples para o pessoal entender. Né? Primeira coisa, como é que funciona a vacina? E segundo, a segunda pergunta, eu já vou emendar, eu sei que é difícil, mas eu vou emendar. Como é que a gente conseguiu chegar numa vacina tão rápido, né? Sabe que historicamente as vacinas demoram tempo para serem, digamos, descobertas, entre aspas, né, que não é descoberta, são desenvolvidas. E como é que a gente conseguiu desenvolver uma vacina tão rápido, ou algumas vacinas, para a Covid-19? Tá, então, primeiro, como é que funcionam as vacinas, né? As vacinas, basicamente, elas simulam o que seria uma infecção viral ou uma infecção por um agente infeccioso, né? Pode ser uma bactéria, um vírus, enfim. Então, existem diversas formas de você tentar simular essa infecção viral e, assim, estimular o seu sistema imune a produzir anticorpos.
Uhum. Então, vamos supor, você tem um tipo de vacina que se chama de vírus inativado. Então, você tem um vírus que causa uma doença infecciosa, através de uma manipulação no laboratório, você consegue enfraquecer esse vírus a ponto dele não causar a doença mais quando ele entra no organismo, mas ainda assim, como ele está presente no organismo, o sistema imune reconhece ele e passa a produzir anticorpos contra ele. Então, Uhum. quando a pessoa realmente entra em contato com aquele agente infeccioso, não mais através da vacina, mas naturalmente mesmo, você já tem esses anticorpos ali prontos para combater aquela infecção. E então, mesmo que você desenvolva alguma coisa, vão ser sintomas muito mais leves do que seria se você não tivesse esses anticorpos já produzidos antes com a vacina. Entendi. Outra forma de você induzir essa resposta imune pode ser não através de um vírus enfraquecido, como eu estava dizendo, mas através de fragmentos daquele vírus, que é mais ou menos o que está acontecendo com as vacinas de RNA. Né? A gente tem aí essas vacinas que elas contêm um pedacinho do material genético do vírus. Esse Uhum. pedacinho do material genético consegue entrar nas nossas células, não interage com o nosso DNA, pelo amor de Deus, isso não acontece. Mas a gente consegue, dentro das nossas células, produzir o pedacinho daquele vírus que aí sim já estimula o nosso sistema imune para reconhecer esse pedacinho, que já é suficiente para você reconhecer o vírus caso você entre em contato com ele. Então, é sempre nessa lógica de você simular uma infecção e fazer com que o seu sistema imune comece a produzir anticorpos contra aquele agente infeccioso. Entendi. Então é como Agora, se você estivesse treinando o seu corpo para quando você, digamos assim, quando o seu corpo encontrar com o vírus, né, seja ele com o vírus, enfim, porque a gente está falando de coronavírus aqui, aí o seu corpo sabe reconhecer o coronavírus e ir atrás dele, como se fosse um cão farejador, vai, tô fazendo uma brincadeira, mas mais exato. ou menos isso. É exatamente isso. Na verdade, pensando até no cão farejador, né? Você pode, para o cão farejador entender o que ele precisa procurar, você apresenta algo parecido com o que você está querendo que ele ache. Então, é exatamente a mesma lógica. Você apresenta para o seu organismo, né, para o seu sistema imune, você apresenta para ele algo que pareça com o vírus ou algo que seja o vírus enfraquecido, lógico, para não causar uma infecção, ou algum pedaço do vírus. E tudo isso já é suficiente para o seu sistema imune reconhecer e falar: opa, isso aqui não é do organismo, deixa eu fazer aqui a produção dos anticorpos contra isso. A próxima vez que você entrar em contato, você já tem esses anticorpos prontos para agir. Então é bem essa a lógica. Agora, você perguntou por que foi desenvolvido tão rápido. E eu acho que essa é uma das dúvidas que assim tem mais gerado controvérsias e desinformação, né? É o que tem Né? mais acontecido. E então vamos tentar entender assim, né? Primeiro, uma coisa que a gente ouve muito em relação a isso, a essa questão da rapidez no desenvolvimento das vacinas da Covid, é que foi tudo muito rápido, a gente tinha acabado de descobrir esse vírus, como é que já tem vacina em um ano? Só que o coronavírus não é um vírus novo para a gente. O coronavírus ele é um vírus que é estudado há mais de 20 anos. Então, você teve aí duas grandes epidemias causadas por coronavírus, que foi o SARS em 2002 e o MERS em 2012, que eram da família do mesmo coronavírus que a gente está vendo hoje e já tinha estudos para vacinas para esses coronavírus. Então você tem aí um background científico, né, uma quantidade de conhecimento já acumulado cientificamente sobre essa família de vírus e para vacinas desses vírus que se acumulam em 20 anos, né, 15 anos de conhecimento pelo menos. E estudos de vacina já têm sido feitos para essa família de vírus há mais de 10 anos. Então, a Hum, plataforma que a gente tem de produção de vacinas para coronavírus, o tanto que a gente conhece dessa família de vírus, não precisou de tantos anos de estudo para que a gente conseguisse desenvolver uma vacina num momento de emergência como está sendo agora, né? Não é uma epidemia local no mundo, é uma epidemia, é uma pandemia acontecendo em todo lugar do mundo. Então, essa é uma das razões. Então, é o conhecimento legal. científico prévio que a gente tem que se acumula para mais de 15 anos. E a segunda etapa, que é que realmente faz com que esses processos sejam muito acelerados, é o alto investimento. Então, a gente tem visto aí um investimento
como nunca foi visto antes para a produção de uma vacina. Então, a gente está vendo um esforço no investimento em pesquisa em todo o mundo e uma união de forças com instituições que a gente nunca tinha visto se unir antes, como farmacêuticas, com governo, com instituições de ensino. A gente está vendo parcerias entre microempresas, macroempresas, todas elas reunidas em prol do desenvolvimento de vacinas. Então, e a quantidade de vacinas que a gente está conseguindo propor nesse momento, quer dizer, a gente não tem só 4, como é que a gente vive falando, né? São mais de 100 vacinas sendo desenvolvidas no mundo hoje, mais de 50 em estudos clínicos já. Então, a gente está vendo muito em foco essas 4, porque elas estão em estágios finais aí de produção, mas elas não são as únicas e nem foram desenvolvidas às pressas. O fato de você ter um investimento muito grande faz com que estudos clínicos que costumavam durar muito tempo por serem custosos, não por uma questão técnica científica, mas por eles serem muito caros de serem desenvolvidos, com a quantidade de dinheiro que a gente está lidando agora com esse investimento para vacina, você consegue reduzir o espaço. Então, eu vou dar um exemplo. A fase 3, que é essa fase que a gente tem falado tanto, que é a fase que reúne dezenas de milhares de pacientes, né, de voluntários, pacientes não, né, de voluntários, pessoas que querem tomar a vacina, que podem ser distribuídas no grupo placebo ou no grupo da vacina, mas enfim, você tem aí uma fase clínica que testa eficácia, né? Então, por isso que ela precisa de 30 mil, 40 mil, 60 mil pessoas serem testadas. Numa situação normal, que não é uma pandemia, numa situação de infecção como a gente tem visto, né? Epidemias que a gente vê por aí, Zika vírus, enfim, gripe suína, todas essas vacinas, uma fase 3, para você juntar essa quantidade de pessoas, demora meses, anos, porque o que acontece? Só para reunir a quantidade de pessoas necessárias. Porque você demanda uma quantidade muito alta de dinheiro para você ter uma equipe que consiga acompanhar essas tantas pessoas e você precisa ter tempo mesmo para acompanhar essas pessoas. Geralmente, o que você faz? Por não ter esse dinheiro direto na mão, né? Tipo, tá aqui, ó, você precisa de quanto? 1 bilhão? Toma aqui 1 bilhão para fazer esses testes. Geralmente não é assim que acontece. O dinheiro vai sendo dado aos poucos. Então, o que você faz? Você vai recrutando aos poucos o número de pessoas. Então, você recruta primeiro 1.000, aí você faz o teste, aí você recruta depois mais 2.000, mais 3.000, vai aumentando o número de pessoal conforme você está tendo bons resultados. E isso é o que faz levar 4, 5 anos essas fases 3. No caso da Covid, como foi muito, como é uma situação muito emergencial, esse espaço que a gente fazia de ficar recrutando de pouquinho em pouquinho, porque é caro, e você não está querendo gastar investimentos absurdos de dinheiro numa coisa que você não sabe se vai funcionar, né? Normalmente é assim que funciona a nossa lógica de investimento. Você então demora para fazer isso. E na Covid isso não aconteceu. Na Covid, como era uma emergência, as pessoas não queriam saber se ia funcionar, se não ia funcionar. Vamos botar agora o dinheiro, o que funcionar a gente usa. Então, as pessoas conseguiram fazer então estudos de fase 3, recrutando 20.000, 30.000 pessoas ao mesmo tempo. E isso é uma coisa inédita. A gente nunca tinha feito isso, né? Nunca tinha conseguido fazer uma fase 3 na magnitude que está sendo feita agora por essas empresas e essas parcerias de farmacêuticos com universidades e institutos de pesquisa que estão conseguindo fazer estudos clínicos enormes e muito bem controlados. E isso realmente é o que faz a diferença. É você conseguir transformar uma coisa que demorava 5 anos para você conseguir juntar um número de pessoas em meses, porque você tem dinheiro para fazer isso. Então, essa é uma questão. Outra questão também que pode ajudar é que as fases dos ensaios clínicos, que é a fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 1 e a fase 2, elas testam segurança. Então, você tem poucas pessoas, que você não precisa de muitos indivíduos, pode ter aí um pouco menos de uma centena de pessoas testadas, para avaliar se vai ter alguma reação adversa grave, se a vacina vai ser bem tolerada pelo organismo. Então, tudo isso é feito na fase 1 e na fase 2. E depois você faz a fase 3 para ver se realmente a vacina previne da doença, né? Então,
você tem essas três fases. Uma coisa boa do alto investimento em pesquisa é que você consegue desenvolver essas três fases ao mesmo tempo. Então, isso Hum, é uma outra coisa que facilita. Então, enquanto a gente estava aí, lá no início do ano, né, meados de abril, mais ou menos, quando começaram as fases de vacinas, fase um, fase 2, e a gente teve esses resultados em junho, julho, qual foram esses resultados de segurança da vacina, a fase 3 já estava conseguindo recrutar gente, já tinha começado o recrutamento. Então, para quando a gente já tivesse o resultado de segurança, pronto, agora a gente já tem as pessoas, a gente já tem isso aqui tudo, vamos começar a fase 3. Então não precisou esperar a fase 1 e a fase 2 acabar para aí começar a recrutar as pessoas, e aí isso não precisou ser entendi. feito. Então E, tudo isso ir atrás do facilitou. dinheiro, né? Enfim. Então, assim, Exato. para resumir, só para ver se eu entendi. Então, digamos assim, a vacina saiu rapidamente, porque, primeiro, você falou, né, já tem um conhecimento sobre coronavírus, né, já de décadas, pelo que você contou, e também existe um esforço concentrado tanto talvez de gente, né, pesquisando isso ao mesmo tempo, de Muita gente. instituições pesquisando isso ao mesmo tempo, e de dinheiro que normalmente não tem. É Pesquisadores aqui justamente do Brasil isso. sabem bem disso, que se concentrou porque é uma pandemia super perigosa, uma pandemia que, né, parou o mundo, basicamente, então está todo mundo querendo resolver isso o mais rápido possível, por motivos, né, para a sociedade, né, conseguir sair disso, mas também porque pode se ganhar muito dinheiro com isso, uma vacina enfim, a vacina que começa a ser aplicada, vendida, a empresa ganha dinheiro, enfim, quem estiver envolvido ganha dinheiro, mais ou menos isso, então. É justamente isso. Acho que junta aí, então, três pontos principais, né? O fato de a gente já ter o conhecimento prévio, o que ajudou muito para desenvolver essas vacinas, é, o, o alto investimento que faz com que a gente tenha aí uma aceleração em fases que antes demoravam só porque elas eram custosas, não por uma questão técnico-científica, mas porque elas custavam muito dinheiro. E aí agora com esse alto investimento a gente consegue fazer elas mais rapidamente. E o fato também de você conseguir mobilizar uma quantidade muito grande de pesquisadores em prol de um mesmo objetivo. Então, você não tem realmente. A gente viu instituições de pesquisa que antes tinham assim um background de vacinação ou de virologia, imunologia, mas que focavam em outras doenças, eles pararam o que estavam fazendo para estudar Covid. Então, você realmente teve uma mobilização mundial de pessoas dedicadas a desenvolver essas vacinas. Então, isso faz muita diferença. E só um adendo que eu queria fazer, porque dentro dessa questão entra muito uma desinformação comum sobre vacinas de RNA. Porque as Uhum. vacinas de RNA, elas não foram aprovadas antes, né? Essa é a primeira vez que a gente encontra essas vacinas no mercado, né? Assim, prontas para chegarem no mercado. E existe muita desconfiança de, será que eu não precisava esperar mais tempo? Será que a gente não devia avaliar melhor os efeitos? E aí, só por uma questão mesmo de esclarecimento, esses testes com vacinas de RNA, né, ensaios clínicos com vacinas de RNA são feitos desde 2008. Então, a gente tem aí de novo, né, mais de 10 anos de pesquisa que a gente sabe os efeitos dessas vacinas. A gente já estuda elas há muito tempo em humanos. E, e não só para doenças infecciosas, para tratamento de câncer também. Então você tem aí uma quantidade de conhecimento já científico para essas vacinas de RNA que realmente não deixa quem é especialista tão preocupado assim, com ai meu Deus, é a primeira vez. Para a gente, na verdade, é um marco maravilhoso, porque a gente está vendo uma nova tecnologia entrar no mercado e ser muito promissora para combater uma doença infecciosa. Interessante. E a minha próxima pergunta, então, que eu acho que está na cabeça de muita gente, e você já respondeu, mas eu queria que você respondesse diretamente, que é, então, essas vacinas, então, elas são seguras, no fim das contas, né? Então, o pensamento inicial foi feito com pressa, tal, e não sabe direito o que está acontecendo, vacina de RNA, que é nova, então dá para dizer que essas vacinas são seguras. Dá para dizer que elas são seguras, claro, porque uma coisa que a gente precisa ter em mente é que antes da gente testar se uma vacina funciona ou não para prevenir uma doença, todas essas vacinas passam por um teste de segurança e tolerância no organismo. Então você tem aí essas fases um e 2, que elas são feitas só para avaliar se essas vacinas são seguras. E aí, todos esses grandes candidatos que a gente tem visto aí já passaram por essa fase há meses. E o que isso quer dizer que já passaram há meses? Quer dizer que a gente não só já
garantiu que elas são seguras, como a gente tem vacinado pessoas durante a fase 3, e a gente está falando de dezenas de milhares de pessoas sendo vacinadas, e continua vendo que elas são seguras. Então, durante a fase 3, a gente está procurando saber se a vacina consegue prevenir a doença, mas ao mesmo tempo a gente está avaliando segurança, tolerância, todos os possíveis efeitos colaterais, tudo durante esses testes. E até agora, essas vacinas se mostraram muito seguras. Os efeitos colaterais que a gente tem observado são os mesmos de qualquer vacina, que são basicamente dor local, né, dor no local da aplicação, febre, fadiga, que são coisas que podem acontecer, não são tão comuns, mas podem acontecer em alguns casos, e se resolvem em dias. Geralmente se manifestam logo depois da vacinação e se resolvem em dias. Não são efeitos adversos perigosos ou severos. Esses efeitos que eu até deixei aqui citado para eu não esquecer, que tem pouquíssimos efeitos que foram reportados como mais severos. E esses efeitos são algumas alergias, foram pouquíssimos casos até agora, não chegou nem a. Acho que não chegamos nem a 6 casos até agora. E todos os casos até agora se recuperaram. O único caso que eu vi, que é o último caso reportado, foi há 2 dias atrás, que foi no Alasca. O paciente chegou a ser internado por uma alergia muito forte à vacina e está se recuperando bem. Então, assim, nenhum caso de alergia levou a uma coisa mais grave. A gente tem que ficar atento, sim, se a pessoa já teve um histórico de alergia para outras vacinas, procurar o atendimento médico para ver se está ok tomar essas vacinas que estão no mercado. Mas as pessoas que nunca tiveram reação à vacina, o que é o mais comum, provavelmente não vão ter com essa também. Então, isso é importante de ser dito, né? Tiveram pouquíssimos, raríssimos casos. Né? A gente está falando de 1 milhão de pessoas já vacinadas e a gente tem aí nem 6 casos que foram reportados a reação alérgica. E casos temporários também de paralisia de Bell, que é uma paralisia que acontece em alguns nervos do corpo, mas aparece no rosto. E ela é uma paralisia temporária, aconteceu só em 4 casos durante os testes da vacina da Pfizer. E quando a gente fala 4 casos, são 4 casos em 22 mil. Isso quer dizer que aconteceu em 0,018% das pessoas. Então você tem uma chance de 99,98% de não ter a reação. E eu acho que isso é muito importante da gente dizer, porque todos esses casos que estão causando pânico nas pessoas, as pessoas olham, meu Deus, tem uma reação alérgica, meu Deus, tem uma paralisia. Gente, 99,9% de chance de vocês não desenvolverem isso. Então, são casos, 1, temporários, 2, que se resolveram. Todos se resolveram. Ninguém realmente teve uma coisa séria que tenha se prolongado ou que realmente pareça ser uma coisa a longo prazo da vacina. Nada, até agora. Entendi. E a gente tem ouvido falar também, né, dos principais, das vacinas que ficaram mais famosas, né? Você já falou no comecinho que acho que você falou 200, né? 200 versões de vacina. Acho que são 100 e poucas, posso conferir aqui, mas você pode falar, desculpa. Claro, não, enfim, mas centenas, mais de 100 tipos de vacinas estão sendo pesquisadas, mas algumas ficaram mais famosas, né? Que é a Coronavac, né? Que foi desenvolvida pela Sinovac da China, a vacina da Pfizer, a vacina, aí me corrija se eu estiver errado, porque eu me confundo tudo com esses nomes. A vacina da Oxford, que eu não sei se é a mesma da Pfizer, não é, né? Não. E tem mais uma que eu esqueci qual é agora. Então, a gente tem, assim, das mais famosas, né? Como você falou, a Coronavac, da Sinovac, e com o Butantan, a Oxford, com a AstraZeneca, que tem uma parceria com a Fiocruz, a Pfizer-BioNTech, que é americana, e a Moderna, que também é americana. Então você tem aí, a Pfizer e a Moderna são vacinas de RNA, a AstraZeneca e a Oxford é uma vacina que a gente chama de vetor viral, e a Coronavac é uma das vacinas mais comuns que a gente conhece como plataforma, que a gente usa muito, que é de vírus inativado, que é, como eu estava falando, um vírus bem enfraquecido que você coloca em contato com a pessoa, mas é o tipo de vacina mais comum que se usa. Entendi. E essa de vetor, como é que funciona?
Essa de vetor, na verdade, você só é um vírus modificado em laboratório, que você coloca o material do coronavírus dentro desse vírus. Então, é muito parecido com o que seria a vacina de vírus enfraquecido. A única diferença é que não é o coronavírus em si, é um outro vírus, né? É, um outro vírus que é produzido em laboratório e que carrega no seu material genético as informações do coronavírus. Entendi. Mas a Legal. forma de resposta é bem parecida também. Entendi. E aí, aproveitando que a gente está falando, né, dessas vacinas, apareceu uma polêmica política que acabou se misturando ao debate científico, infelizmente, que é a vacina Coronavac, né, que é a vacina que o Instituto Butantan está produzindo aqui em São Paulo e que provavelmente vai ser aplicada primeiro aqui em São Paulo, em alguns lugares do mundo também. Essa vacina tem muita gente que fica desconfiada, porque a empresa que produz é uma empresa chinesa e as pessoas têm um certo preconceito com a China, mas também tem uma questão da China ser um país que não é democrático, não é uma ditadura, e às vezes algumas coisas não são tão transparentes lá. A gente pode confiar nessa vacina Coronavac, pensando em tudo isso? Eu acho que, bom, vamos primeiro esclarecer a questão da China, né? A questão política da China, né, o sistema político do qual eles estão sendo governados, eu acho que pouco importa agora. A gente pode entrar nesse debate em relação à quantidade de números que eles divulgam, na questão do quão transparente eles são com a doença. A gente pode entrar nesse debate, eu acho que é válido, mas quando a gente fala em rigor científico, aí é uma outra coisa. Porque quando você tem um estudo científico, e isso acontece para qualquer lugar do mundo. E os cientistas precisam submeter os resultados para a comunidade científica. Toda a comunidade tem acesso a esses dados e consegue avaliar o quanto eles são bons, né? Tem uma qualidade boa ou não. Além, né, o fato deles já terem publicado os dados preliminares dessas vacinas, principalmente já publicaram os resultados de fase 1 e 2, mas também já disponibilizaram dados preliminares de algumas respostas no início da fase 3, de quanto que estava sendo produzido de anticorpo, como que o anticorpo estava sendo, quanto que ele era eficaz para neutralizar o vírus, tudo mais. Todas essas informações que a Sinovac disponibilizou até agora não foram questionadas cientificamente. Assim, a gente tem olhado, elas têm seguido todo o protocolo. E se a gente pensar, se existe alguma desconfiança com relação aos cientistas da China, por favor, não tenham desconfiança com os cientistas brasileiros, porque a vacina da Sinovac tem a parceria com o Instituto Butantan, que é uma instituição de referência de vacina no país, com os melhores especialistas possíveis para se testar uma vacina. Tanto o Butantan quanto a Fiocruz tem um corpo técnico ultra capacitado para lidar com isso. Então, eles têm acesso às informações, eles têm acesso aos dados que estão sendo produzidos no Brasil, e se por acaso existe qualquer tipo de desconfiança com os cientistas chineses, que não existe essa desconfiança com os cientistas brasileiros, porque os cientistas brasileiros sempre mostraram total transparência em relação a qualquer ensaio desenvolvido no país. Então, com relação à Sinovac, se fosse uma coisa desenvolvida só na China, e aí aí eu nem ia entrar tanto nesse mérito, mas não está sendo um teste feito mundialmente, com parceria com o Instituto Butantan, do qual a gente confia muito. Então, não apenas os cientistas chineses responsáveis por essa vacina, lá na Sinovac, lá na sede na China, têm sido transparentes e têm lidado bem com as questões dos dados da Coronavac. O Instituto Butantan tem seguido o mesmo padrão e tem acesso aos dados. Então, é uma parceria em que a gente não está às escuras. Então, não acho que justifique essa desconfiança para a vacina. Não acho que tem base. E também, me corrija se eu estiver errado, né? No caso da Coronavac, uma parte da pesquisa, né, a fase 3, né, que eles chamam,
foi feita, está sendo feita aqui no Brasil, não é? Isso, Não é que isso. a vacina, a gente está recebendo uma vacina fechada numa caixa e confia Não, aí que, né, não, aqui também. inclusive a última notícia que eu vi do Butantan é que já estava sendo produzido mais de 1 milhão de doses de vacina no Brasil. Então, a tecnologia é transferida para o Instituto Butantan e eles são capacitados para produzir a vacina. Não precisa ter essa preocupação realmente com a vacina estando vindo da China ou não. Mas, independente disso, os testes estão sendo desenvolvidos no Brasil por pesquisadores brasileiros, dos quais a gente tem total confiança. Então, não acho que cabe essa desconfiança toda com a vacina da Coronavac, não. Uma outra coisa que eu queria destacar também é que, apesar da Coronavac, né, da Sinovac e o Instituto Butantan não terem disponibilizado ainda os dados da fase 3, a gente não pode, por a gente não ter esses dados ainda, a gente não pode vir aqui dizer, eu sou contra a vacina ou eu sou a favor da vacina, porque a gente precisa dos dados de eficácia para conseguir formar uma opinião do quanto essa vacina é eficaz ou não é eficaz. Então, uma coisa que aconteceu na semana passada é que eles adiaram uma semana o lançamento desses resultados. E isso foi visto por algumas pessoas com certo otimismo, porque o que eles quiseram com esse adiamento era pedir a aprovação do registro da vacina na Anvisa. O que isso quer dizer? O que quer dizer a autorização do registro da vacina? Que a vacina seja disponibilizada para toda a população brasileira e não apenas em regime emergencial, de uso emergencial, que é só para alguns grupos específicos. Esse adiamento dos resultados gerou esse otimismo, que provavelmente as pessoas envolvidas com os estudos da vacina da Coronavac estão vendo bons resultados a ponto de quererem pedir a aprovação do registro. Então, de novo, a gente não tem esses dados, então a gente precisa dos dados disponíveis para que a gente consiga avaliar se realmente é uma vacina eficaz ou não. Mas não existe desconfiança prévia, isso não faz sentido, então a gente não tem uma desconfiança prévia da vacina. E vamos ver, se forem bons dados e os dados realmente confirmarem a eficácia da vacina, vai ser muito bom para o país. Vai ser com certeza um grande avanço para o controle da pandemia no Brasil. Interessante. Eu queria também agora falar de uma outra questão que tem aparecido, né? A gente que trabalha com jornalismo de divulgação científica acompanha muito comentários, né, em sites, e infelizmente algumas pessoas públicas disseminam essas ideias também. Eu queria falar agora um pouco da ideia de que assim, são duas coisas que a gente pode falar com calma, separadamente. Uma a pessoa que diz que não quer tomar vacina porque acha arriscado, e ela diz, não, isso é a minha opinião, é a minha opção, e eu não deveria ser forçado a tomar vacina porque eu escolho, né? Eu queria que a gente vai entrar no detalhe do porquê, qual é a explicação científica disso. E a outra coisa que eu queria que a gente discutisse um pouquinho é a questão... Nossa, agora me deu um branco. Vamos falar primeiro dessa, então. Eu já penso na segunda. Mas a primeira é essa, assim, por que a pessoa pensar dessa maneira, não que ninguém vai forçar, vai atrás das pessoas em casa para dar vacina, mas por que a pessoa usar esse argumento de, não, eu escolho o que eu vou colocar no meu corpo, não é um bom argumento do ponto de vista científico em relação à vacina? Então, quando a gente fala de vacina, bom, vamos primeiro tentar entender como que as vacinas deveriam ser entendidas pelas pessoas, né? Porque eu acho que é a primeira vez, sei lá, acho que é a primeira vez na história mesmo que a gente está vendo as pessoas acompanhando estudos de vacina. Acho que isso nunca aconteceu antes. Acho que as pessoas não tinham a menor ideia de como é que era produzida uma vacina antes, como é que era feita as fases, e inclusive no Brasil, até poucos anos atrás, a gente tinha uma adesão. A gente continua tendo uma adesão grande à vacinação, ela tem caído um pouco, daí que vem a União para a Vacina, né, para tentar estimular, mas ainda temos uma grande adesão à vacinação e ótimos resultados de controle de doenças infecciosas no país por vacinação. Então, o Brasil, ele sempre olhou, a população brasileira, ela sempre olhou com bons olhos o uso das vacinas. E nunca se questionou de onde que estava vindo, quando que produziu, como é que foram os testes, isso nunca foi questionado. Não há problema nenhum em questionar e saber mais sobre isso. O importante é a gente não criar uma desconfiança sem base. E aí, nesse sentido, quando a gente pensa em vacinação, até pouco tempo atrás, era muito claro para o povo brasileiro que as vacinas eram um direito para a sua saúde.
Então, é um serviço que é dever do Estado oferecer a vacina para a população e um direito do cidadão de se vacinar e manter a sua saúde e a saúde das pessoas ao seu redor preservada. Então, para exatamente evitar a disseminação de doenças infecciosas. Então, nesse caso, quando a gente pensa em vacinação, liberdade individual não se sobressai ao bem coletivo, né? Então, quando você coloca, eu não vou me vacinar, não é uma questão de eu não vou me vacinar, só eu estarei suscetível a pegar o vírus e eu estou disposto a esse risco. Não é essa a questão. A questão é que algumas pessoas ao seu redor, e não são poucas, não podem se vacinar. Alguma condição elas têm na saúde delas que não permite elas se vacinar. E aí, se essas pessoas não podem se vacinar e você não está se vacinando, você que pode não está se vacinando, você está aumentando a chance desse vírus continuar circulando. E aí, essas pessoas que não se vacinaram e não foi por opção, foi porque elas não podem, elas ficam mais em risco por conta de uma decisão individual sua. Então, esse peso da decisão individual, ela vem com uma responsabilidade coletiva. É importante que a gente tenha essa responsabilidade social. É importante que a gente veja a vacina como um direito. Eu não acho que a gente precisa ver uma vacina como um dever. Eu acho que é um direito nosso. E eu acho que existe uma responsabilidade que a gente tem como cidadão de garantir a saúde de si mesmo e a saúde daqueles ao seu redor. Porque você pode ter o direito de se expor, mas você não tem o direito de expor outras pessoas. Isso não é um direito seu. E inclusive, você está ferindo o direito de outras pessoas de ficarem saudáveis. Então, isso não essa lógica do só eu, olhar só para essa coisa individual, isso realmente não faz sentido quando a gente pensa numa doença infecciosa. Não é a mesma coisa, por exemplo, de você fumar cigarro. Isso sim é uma liberdade individual. Você fuma o seu cigarro, você tá lá, você não está expondo as pessoas à fumaça do cigarro. Se você expor as pessoas à fumaça do cigarro também é a mesma coisa. Mas você tá lá sozinho, ao ar livre, fumando o seu cigarro, e você, por uma questão mesmo de aumento de risco, acaba desenvolvendo um câncer de pulmão, ué, tudo bem. Aí você pode dizer que foi uma escolha sua, você não quis deixar de fumar. Mas numa situação de doença infecciosa, quando você não se previne e se expõe, você está expondo as pessoas ao seu redor também que não puderam se prevenir. Então, isso não faz sentido. Assim, quando a gente pensa em imunidade de rebanho, que foi tanto falado ultimamente, e essa imunidade de rebanho foi usada da maneira errada, muitas vezes, imunidade de rebanho não é quando todo mundo se infecta e fica todo mundo imune. Isso não acontece. Isso pode ser na teoria, está escrito no livro, que é uma das formas, mas na prática a gente nunca viu isso acontecer. O que a gente vê acontecer como imunidade de rebanho é através da vacinação. O que é imunidade de rebanho? A gente protege, a gente induz a imunização, uma imunização estável. Numa boa parte da população, digamos 50%, 60%, 70%, cada doença vai ter uma porcentagem necessária, você imuniza uma porcentagem da população e freia a transmissão daquela doença. Então, aquele vírus tem dificuldade de conseguir circular porque tem muita gente imunizada e aí sim você consegue controlar a doença. Essa é a imunidade de rebanho da qual a gente conhece, através da vacinação. Essa imunidade de rebanho que algumas pessoas dizem que é por infecção natural, isso não ocorre. Então, eu acho que é isso. Quando a gente pensa na importância da vacinação e da obrigatoriedade de se vacinar, não é para você tomar vacina sendo forçado, com um agente de saúde entrando na sua casa para te dar uma vacina. Não é isso. É você ter uma responsabilidade social como cidadão de entender que o momento em que você se vacina, você está protegendo a si mesmo e as pessoas ao seu redor que não podem se vacinar. Essas pessoas não são... Gente, não é pouca gente. É muita gente que não tem essa escolha de se vacinar, que gostaria e não pode. Então, e quem não pode se vacinar? Quem são essas pessoas? Qual a condição de saúde, enfim? Então, você tem algumas situações em que as pessoas não podem se vacinar. Por exemplo, pessoas que têm deficiências no sistema imune. Seja, por exemplo, vamos supor, pessoas que têm uma doença autoimune, tomam remédios e esses remédios levam a suprime
o funcionamento do sistema imune nessas pessoas. Quem tem essas condições, você tem diversos tipos de condições autoimunes na população. E muita gente que toma, por exemplo, corticoides de forma crônica. Então, essas pessoas, elas não são tão recomendadas de usar vacina. Muitas delas não podem usar, porque se usarem, vão ter sim, aí sim, uma reação muito severa à vacina. Podem até ficar muito doentes. Então, você não expõe essas pessoas à vacinação. Você expõe outras pessoas que não têm essas condições, que não vão responder mal à vacina, não vão responder mal à vacina, e aí sim, se protegendo, você controla o vírus e aquelas pessoas vulneráveis não pegam a doença. Então, cientificamente, quando a gente pensa em imunidade de rebanho, você tem que ter uma adesão alta e essa questão da liberdade individual não é nem colocada em questão. Isso não existe. Então, assim, eu gosto de resumir para ver se eu entendi. Claro. Então, a ideia de fazer a vacinação, né, do máximo de pessoas possível, né, dentro de uma população, no Brasil, por exemplo, a ideia é que você tenha um monte de gente imunizada, um número tão grande de pessoas imunizadas, que mesmo essas pessoas que não podem tomar vacina, que não podem, então, portanto, não podem desenvolver os anticorpos, o vírus vai ter dificuldade digamos, de se espalhar pela sociedade, porque tem um monte de gente vacinada, ele não consegue pular de uma pessoa para outra, então você cria digamos, essa barreira protetiva através dessa vacinação. É mais ou menos essa ideia, então, Exatamente. impedir que ele se circule pela sociedade, pelas pessoas, enfim. Exatamente. E aí eu acho que, assim, só reforçando mesmo essa ideia das pessoas tentarem voltar a olhar para a vacina como um direito à saúde, né? É um direito seu e que garante o direito da saúde do próximo também. Eu acho que as duas coisas, né? Olhar como um direito de saúde e olhar com uma responsabilidade que você não está sozinho. Você vive em sociedade e outras pessoas dependem de você para estarem saudáveis. Interessante. E você já falou um pouco disso, mas acho que é legal a gente falar bem claro também. Agora eu lembrei qual que era a segunda parte, que é o argumento não, eu prefiro pegar o coronavírus porque aí eu fico imune de um jeito melhor e, enfim, minha opção vai ser essa. Você já falou um pouquinho disso, mas me explicar um pouquinho melhor então agora. Por que isso não é uma boa ideia? Isso é importante da gente discutir porque é aquilo, a gente conhece pouco esse vírus, né? Então a gente conhece pouco quais são os efeitos dele a longo prazo, a gente conhece pouco como que o nosso corpo responde a ele, a gente tem uma ideia de como o nosso corpo responde, mas a gente não sabe exatamente como que ele responde a longo prazo, porque não deu tempo ainda de a gente aprender, a gente saber isso. Mas, ao contrário, a gente conhece muito os efeitos da vacina. Então, a gente sabe quanto que uma vacina pode ser eficaz. Então, vamos pensar na questão da infecção do vírus. O que a gente tem visto, né, de argumento? Eu pego o vírus, eu fico imune e não preciso mais me preocupar. Então, existe muito essa crença ainda. E isso é por quê? Porque quando você se expõe ao vírus, a um agente infeccioso, você gera anticorpo, de fato. E é um anticorpo que os primeiros anticorpos que você produz é um anticorpo para neutralizar aquele vírus no corpo. E depois você tem um processo que a gente chama de memória imunológica, que é quando você tem anticorpos que a gente chama de memória. São anticorpos que ficam ali, circulando no corpo, vendo, monitorando, fazendo a vigilância no corpo. E caso você entre em contato com o vírus novamente, ele reconhece e já começa a resposta do sistema imune. Então, quando as pessoas falam, já tem um anticorpo, é esse anticorpo de memória que as pessoas tentam se referir, porque é esse anticorpo que reconheceria o vírus tempos depois, né? Um tempão depois ele conseguiria reconhecer o vírus e você não ficaria doente. Bom, dito isso, o que a gente sabe do coronavírus? Muito pouco. A gente sabe que, as pessoas têm uma resposta imunológica muito variada, muito heterogênea. Então, tem pessoas que super produzem anticorpo, tem gente que produz menos, tem gente que produz um pouco por um tempo, depois para. Então, o que a gente viu até agora de concreto? Parece que as pessoas que desenvolvem sintomas da Covid, elas parecem produzir anticorpo de memória até 3 meses depois dos sintomas passarem. Isabelle, e depois dos 3 meses? A gente não sabe. A gente simplesmente não sabe se a pessoa continua produzindo ou não. O que a gente sabe esses anticorpos caem conforme o tempo passa. O que a gente tem visto é que esses anticorpos de memória, tanto os de memória quanto os que atacam, os primeiros anticorpos que atacam o vírus, os dois tendem a cair com o tempo.
Então, a gente não tem como garantir que daqui a um ano, daqui a 5 meses, sei lá, eu tive Covid em abril. Eu não posso garantir que em novembro eu já ainda tenho anticorpo contra o vírus. Eu não sei se eu tenho. Então, a informação que a gente tem hoje, dos dados que a gente tem hoje, tem 2 artigos muito bons que saíram, já estão publicados na Science, inclusive, de produção de anticorpos por pacientes com sintomas. Um estudo avaliou mais de 1.500 pacientes, o outro estudo avaliou em torno de 500 pacientes. Vendo os anticorpos, como eles estavam conforme o tempo passava, viram uma média de 3 meses depois. Então, você consegue avaliar aí bem o anticorpo contra o vírus 3 meses depois. Agora, qual o problema? O problema é que um estudo do Imperial College, que também é super recente, avaliou 365 mil pessoas. E dessas 300, né, a gente estava falando antes desses 3 meses com um pouco mais de 2 mil pessoas avaliadas. Agora a gente tem um estudo de 365 mil pessoas avaliadas. E isso inclui assintomáticos, pessoas que deram negativo para o teste da Covid, pessoas que deram positivo, pessoas com sintomas, pessoas com sintomas severos, jovens, adultos e idosos. Tem todo tipo de população ali naquele estudo. E o que eles viram? Eles viram que existem alguns grupos que param de produzir mais cedo os anticorpos. E quem são esses grupos? Idosos, assintomáticos e pessoas que deram negativo no teste. Então, pessoas que deram negativo no teste mostraram produção de anticorpo, então provavelmente entraram em contato com o vírus mesmo, tendo teste negativo, e depois param de produzir. Então, a verdade é tão heterogênea essa resposta imunológica e a gente não sabe realmente quanto tempo a gente ainda fica imune desse vírus. Esse argumento do já estou infectado, eu já fui infectado, não tem mais problema, não preciso me preocupar, ele não é um argumento válido. Outra questão é a questão da reinfecção. Ela é muito mais muito mais rara do que o que a gente está conversando aqui, da questão dos anticorpos começarem a cair, né? Essa queda ela é comum. Mas pode acontecer uma reinfecção. Como é que acontece a reinfecção por vírus? Quando você se expõe a um vírus, vamos supor, eu me expus a um vírus que ele veio da Itália para o Brasil. E aí tudo bem, passou, já estou bem, não tem mais. Aí meses depois, eu, de novo, começo a desenvolver sintoma da Covid e resolvi fazer um teste. Por acaso meu teste o vírus que eu entrei em contato foi sequenciado, né? Quer dizer, a gente agora conhece o material genético daquele vírus. E descobrem que eu não entrei em contato mais com aquele da Itália. Eu entrei em contato com um que tinha na China. E aí eu posso me reinfectar. Isso já aconteceu, existem casos já reportados, então a gente conhece, a gente sabe que essa reinfecção é possível, e você pode ter uma resposta um pouco mais amena, mas você vai continuar, você pode ter a doença de qualquer maneira. Então existe também essa questão. Então, tanto a questão da gente não saber quanto tempo dura a nossa imunização natural pelo coronavírus, a gente não conhece isso bem ainda, e a gente pode ter o risco de ter uma reinfecção se formos expostos a outra linhagem, né, outra cepa do corona. Então, assim, resumindo, não sabemos direito como o nosso corpo reage a isso. O que a gente sabe? A gente sabe que as vacinas são muito eficazes. A gente sabe até hoje que vacinas são capazes de gerar anticorpos de memória, que são esses que reconhecem a doença por muito tempo, de uma maneira muito eficaz. Isso só deixa de acontecer se o vírus mudar muito. O vírus tem que mudar o suficiente para aqueles anticorpos que foram gerados pela vacina parem de reconhecer o vírus. E isso é muito difícil. Isso acontece, por exemplo, com o vírus da gripe, que ele muda muito. E aí, por isso, a gente precisa tomar vacina todo ano. A gente não sabe se isso vai acontecer com o coronavírus, porque o coronavírus muta muito pouco. Ele tem uma taxa de mutação baixa. Então, a gente realmente não sabe ainda dizer se vai precisar de outras doses e tudo mais. Se precisar, ótimo. A gente faz vacina pro tempo que precisar. Mas o importante é esse, saber que as vacinas geram a imunidade geram essa imunização, essa resposta de memória do corpo muito mais eficiente do que uma infecção viral que a gente não sabe direito como funciona. Entendi. Então, quer dizer assim, tomando a vacina, a informação do coronavírus vai para a sua biblioteca imunológica de um jeito mais claro do que a gente sabe que funciona agora
na infecção pelo naturalmente, próprio coronavírus, né? Então a gente não justamente. pode ser que a infecção pelo coronavírus gere também uma boa memória, né? Coloque esse livrinho na biblioteca, mas a gente não sabe ainda, então a vacina é a melhor aposta, mais segura, enfim, e que também evita que o vírus se espalhe, as pessoas não ficam, né, andando despreocupadas por aí. Aí, isso me traz mais uma pergunta, que é essa pergunta lá até mais recente, né, com essa história do Reino Unido, que começou a aparecer ontem, a respeito da mutação, né, do vírus que Sim, está sendo identificada no Reino Unido, e aí está causando, né, um transtorno alvoroço. enorme na Sim. Europa. E aí já veio a pergunta também assim, então quer dizer, bom, então a vacina não vai funcionar para essa mutação do É, coronavírus novo, então o que adiantou? Funciona ou não funciona? O que a gente sabe não, até agora? isso. Vamos trabalhar com o que nós sabemos até agora, né? Porque a gente identificou esse vírus, essa nova linhagem do vírus, muito recentemente, né? Foi, né, essa semana, sei lá, semana passada. A gente identificou ele, na verdade, no início de dezembro, e a gente conseguiu avaliar o quanto ele mudou a capacidade de infecção dele agora, dessa última semana. Então, o que foi visto desse novo vírus? Primeiro, eu vou falar um pouquinho dessa linhagem nova. Essa linhagem nova, ela foi identificada lá no início do mês, lá no Reino Unido, e foi visto que ela tem uma capacidade de infecção de um pouquinho mais de 70%. Então, quer dizer, ela é 70% mais eficaz em infectar outras pessoas. Então, é um vírus mais infeccioso. Mas é a primeira vez que a gente vê esse vírus mutar? Não, não é a primeira vez. O que eu vi, eu vi agora mesmo, um pouco antes da nossa live, que eu estava vendo isso, era a quantidade de mutações que a gente já identificou do vírus. E a gente já identificou 17 mutações nesse período de um ano. Né? Então é mais ou menos uma taxa de 1 a 2 mutações por mês que acontece no coronavírus. Dessas 17 mutações, 7 a 8, ou seja, mais ou menos a metade aí delas, aconteceram na proteína que faz o vírus entrar na nossa célula. Essa proteína é a que foi mutada nessa nova linhagem, é a mesma proteína. Então, a gente já sabe, não é novidade que essa proteína já mutou, a gente já conhecia outras mutações, e até agora as mutações que a gente conhecia não modificaram a eficácia da vacina. Os anticorpos produzidos pela vacina conseguiram neutralizar esses vírus com essas diferentes mutações nessa proteína. Então, a gente não tem como dizer que as vacinas vão ser ineficazes para essa nova linhagem. Agora, uma coisa muito boa. O Reino Unido foi o primeiro país a começar a vacinação. E agora a gente sabe que boa parte das infecções por Covid lá está sendo por essa linhagem. Então, vai ser interessante a gente ver o quanto a vacina vai se mostrar eficaz em prevenir justamente a disseminação dessa linhagem por lá. Eu acho que nos próximas semanas, talvez no próximo mês, aí alguns meses, a gente vai ter uma boa ideia do quanto essa vacina consegue proteger dessa nova linhagem. Mas não acho que a gente precisa criar uma apreensão agora, porque não é a primeira vez que esse vírus muta, não é a primeira vez que muta nessa proteína específica, e só é a primeira vez que a gente vê realmente uma mudança na taxa de infecção do vírus. Mas isso não tem nada a ver com a vacina. Se a vacina for capaz de gerar anticorpos que neutralizem esse vírus, tá ótimo, é o que a gente quer. Então, quer dizer, esses vírus, o coronavírus já vem sofrendo mutações, né, não é uma novidade, que acho que assusta um pouco as pessoas, né, a palavra mutação, aí Eu falar ele é sei. 70% mais infeccioso, e aí fecharam as fronteiras aéreas, dá um certo medo mesmo, né, Dá normal. sim, claro. Mas mas o que isso quer dizer, então, é que isso não. Mesmo com tudo isso, que é assustador, que é preocupante, não quer dizer ainda que a vacina não vai funcionar e que, enfim, a mutação Não, tenha sido tão radical que o que a gente sabe até agora do vírus não vale mais. Quer dizer, continua não, valendo, apesar de ter mudado, enfim. continua valendo e eu acho que não vai demorar muito para a gente saber já essa resposta, se a vacina se mantém eficaz ou não. Acho que essa resposta vai vir bem rápido, na verdade. Eu acho que a gente vai saber disso bem rapidamente. Não acho que precisa dessa apreensão toda, porque se a gente for pensar, caso a gente veja uma mudança na capacidade de eficácia da vacina, a gente consegue resolver isso rapidamente. Por quê? Porque essa vacina de RNA, ela é muito fácil de ser produzida, gente. Ela é muito fácil. Então, se for o caso de criar diferentes tipos de vacina, a gente pode talvez pensar em criar diferentes tipos de vacina para diferentes linhagens do vírus, como a gente faz para o vírus da gripe. Não é uma coisa incomum que a gente faz. Então, não acho que precisa dessa apreensão toda.
Mas realmente, já mutou, ele já mudou outras vezes, já mudou nessa mesma proteína que está causando essa questão toda e nunca afetou a vacina até agora. Então, nada indica que a vacina será afetada. Vamos ver o que vai acontecer, mas por enquanto a gente não precisa ter essa preocupação tão grande. Ótimo. Isabela, a gente já está chegando no final da live, eu não quero também cortar repentinamente aqui para a gente não ficar Claro. terminar a conversa. Tem o pessoal pedindo para deixar a live gravada, ela vai ficar gravada, podem ficar tranquilos, porque justamente a ideia é que mais gente possa assistir depois, vocês possam mandar para quem estiver interessado, para as famílias, enfim. Eu queria saber se você quer falar alguma última coisa que eu não perguntei antes da gente terminar a live, dar algum recado importante que não foi abordado por enquanto aqui. Eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa de que são as dúvidas comuns das pessoas. Acho que a gente conseguiu falar bastante. Eu acho que eu faço, na verdade, um apelo que não tem exatamente a ver com vacina, mas tem a ver com as festas de fim de ano, que é as pessoas realmente terem um pouco de consciência das suas atitudes, das suas ações sobre a saúde, principalmente dos mais idosos, dos mais vulneráveis. Então, eu sei que Natal, Ano Novo é uma época de muita comemoração e muita reunião familiar, mas eu realmente assim peço um pouco de consciência de todo mundo para avaliar mesmo se pode fazer essa reunião virtual, se pode tentar entrar em contato de outra maneira, porque se você evitar encontrar essas pessoas nesse momento, né, da pandemia, em que está crescendo a pandemia de novo aí no Brasil, eu acho que você preserva a chance de ter muitos outros natais e muitos outros anos novos com essas pessoas. Então, é a recomendação que eu tenho feito para minha família. Eu tô aqui isolada no Canadá, mas falo muito para minha família no Rio de Janeiro, por favor, não se misturem, não fiquem se reunindo agora. Eu tenho certeza que no ano que vem a gente vai poder ter o Natal, a gente vai poder ter um ano novo melhor. Então, já vai ter vacina, vai todo mundo tomar essa vacina e a gente vai conseguir controlar essa doença muito melhor do que foi 2020. Então, é mais um apelo mesmo, assim, que eu acho que fica ali de mensagem. Até a vacina funcionar, por favor, preservem a saúde dos mais velhos, preservem a saúde de quem tem alguma doença prévia, quem é diabético, hipertenso, porque realmente faz muita diferença para a gente evitar a transmissão do vírus e o agravamento da doença em quem tem mais chance de complicar. Mas é isso. Eu espero muito que as pessoas tenham adesão à vacina, assim, fiquem mais esperançosas, menos desconfiadas e mais esperançosas. É muito importante, teve uma coisa que você falou sobre a questão do indivíduo, eu até anotei aqui para não esquecer, mas eu esqueci de falar, porque da questão dessa liberdade individual, e eu queria muito assim que a gente não trocasse as certezas que a gente tem da eficácia da vacinação. A gente sabe que a vacinação é um método eficaz para a prevenção das doenças. A gente vê esses resultados na prática. A gente tem as comprovações científicas disso. A gente tem a base, a gente tem dado. Não troca essa certeza pela incerteza. Não troca essa certeza pela incerteza de, não sei se eu vou ter o anticorpo, talvez eu tenha, não tem problema, se eu não me infectar, não tem problema, se eu não me vacinar, não vai causar mal nenhum. Não troca o quão sólido é o nosso conhecimento sobre vacina, o quanto a gente tem de dado bom que sustente a nossa prevenção às doenças por uma incerteza de falar uma coisa que a gente realmente não sabe. A gente não sabe se você se não se vacinando, se você não está colocando outras pessoas em risco. Provavelmente está. O que tudo indica que tá. Então, não se coloque nessa posição, assim. Coloque na posição de alguém que está a favor do que a gente tem de resultado mesmo, né? Joia. E pessoal, quem está falando são cientistas, não são os políticos, não são os influencers, são cientistas. Ou são cientistas. Bom, Isabela, eu quero agradecer muito. Claro, posso claro, dar uma coisa muito rápida? Tentar fazer um mini merchan aqui, mas faça. lá no Pretty Much Science, né, @PMuchScience, eu não sei se o pessoal está aí no chat, espero que esteja, que a gente coloca o arroba aí. Eles estão. Então, se
acessem lá toda terça-feira. A gente abre uma caixinha de perguntas no Story para responder as dúvidas de vacina. Toda terça. Então, toda terça a gente aparece com a nossa caixinha, responde todas as perguntas que aparecem. E no final da semana a gente faz um plantão vacina, que a gente explica uma notícia que se destacou na semana, uma fake news que está circulando muito, e a gente destaca as principais dúvidas que vocês têm daquela semana. Então, se tiverem dúvidas, passa lá no nosso perfil, pode deixar as dúvidas lá, a gente não deixa de responder. Se quiser mandar em outro dia também, pode mandar, a gente não tem problema, a gente dá um jeito e responde. Ótimo. Então, é isso, assim, a gente tá do lado da saúde, gente, é isso. E até eu já compartilhei alguns desses plantões no Me Explica, eu vou continuar compartilhando toda vez que vocês tiverem Obrigada. para ajudar e o pessoal que tiver dúvida perguntar para quem sabe. Bom, Isabela, eu quero agradecer muito a você, ao Eu que pessoal do agradeço. Perimate Science, o pessoal da União Pro Vacina. Eu quero agradecer pelo trabalho que vocês estão fazendo também. Eu vejo que os cientistas estão se esforçando muito durante essa pandemia para ajudar os jornalistas e ajudar a sociedade a divulgar boas informações. Eles estão também se expondo, criando seus próprios canais, criando seus próprios, enfim, mecanismos, fazendo live, participando. É muito importante para a sociedade que vocês estejam envolvidos e que as pessoas entendam o trabalho do cientista, que é um trabalho muito precioso, apesar de todas as dificuldades que os cientistas sofrem no Brasil, especialmente eu Principalmente no sei, Brasil. porque eu tenho amigos cientistas, eu sei como é que é. Enfim, o pessoal vê, tá no Canadá, tá chique no Canadá, não é bem assim que a coisa Ah, gente, funciona. fiz mestrado e doutorado aí, gente. Só tô aqui há muito menos tempo. Não, é difícil. E, enfim, e eu fico como jornalista, fico feliz de ver tanta gente, né, gente capacitada, disposta a conversar com o público. Eu acho que isso é muito importante para todo mundo. E agradecer de novo por você participar aqui da live aqui no Me Eu que Explica. agradeço e, de novo, para mim é uma honra estar aqui representando a União Pro Vacina. É uma iniciativa realmente muito nobre que eu acho que tem muito a mudar no nosso país essa desconfiança pela vacinação. Espero muito que a gente consiga reverter isso. É isso aí. Bom, então, pessoal, a live vai ficar gravada aqui no canal do Me Explica. Eu vou mandar o link depois, vou colocar nas redes sociais, mas vai ficar gravado aqui no GTV. E acompanhem o pessoal da União Pro Vacina, o Peppermint Science, porque eles respondem as perguntas que vocês ainda tiverem, ficaram com alguma dúvida, falem com eles, falem com os especialistas. Não ficam, não acreditem em besteira, acreditem na ciência. Tá bom, gente? Então, obrigado de novo. Muito obrigada, Enfim, Diogo. um Obrigada abraço pela para todo mundo. oportunidade. Que é isso, obrigado, El. Tchau, gente. Boa noite e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal.